Olá, bem-vindos ao canal Ecopec Pecuária Ecológica. Eu sou Caio Scarparo, zootecnista, especialista em produção de leite agroecológico. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o que é a produção de leite agroecológico. E eu organizei esse vídeo em 4 partes de forma a facilitar o seu entendimento. A primeira parte, de forma breve, falo sobre os fundamentos da agroecologia. Na segunda parte, sobre os sistemas de produção a pasto praticados no Brasil. Na terceira parte do vídeo, sobre o que é e os princípios da produção de leite agroecológico. E por último, na quarta parte, sobre as vantagens desses sistemas de produção. Então fica comigo, confira o vídeo. E aí, sem mais enrolação, vamos à primeira parte do vídeo, que de forma resumida eu falo sobre o que é agroecologia. A produção agroecológica pode ser entendida como o processo de produção de alimentos e produtos em conjunto com a natureza, onde os agricultores desenvolvem suas atividades sem agredir o meio ambiente. É um conjunto de técnicas que objetiva a autossuficiência do processo produtivo, minimizar e mesmo eliminar a dependência de insumos, tornando a produção independente dos químicos. O fundamento da agroecologia, seja na produção vegetal ou animal, é compreender a unidade de produção como um todo. Além dos fatores físicos que a todo momento influenciam o sistema de produção, como a energia solar, as chuvas e as correntes de ar, também leva em consideração a atividade biológica do solo. E a interferência humana se dá no sentido de otimizar essas inter-relações através das técnicas, no sentido para o aumento progressivo da fertilidade e de acelerar a vida do solo. E exemplos de técnicas agroecológicas nós já temos inúmeras experiências consolidadas no país, tanto na produção de hortaliças, frutíferas, ervas medicinais, também os sistemas agroflorestais e na criação animal, tanto de pequenos e grandes animais. Então, diferente do que é pregado por aí, que a agroecologia faz culto à enxada e só é possível em pequena escala, é cada vez maior o número de propriedades em sistema de produção agroecológico e orgânico. E esse número já envolve pequenas, médias e grandes áreas de produção. E isso é por causa que cada vez mais produtores têm tomado consciência dos riscos de produção com agrotóxicos que prejudicam tanto a saúde do agricultor como a do consumidor e também a médio e a longo prazo deteriora a fertilidade do solo por conta da elevada produtividade desses sistemas e pela vantagem econômica, já que produtos orgânicos valem mais no mercado. E também pela vantagem do sistema agroecológico em recuperar a fertilidade do solo e prezar para a autonomia da produção, que é independer dos químicos, ou seja, uma produção mais barata. E esses são os mesmos princípios do leite agroecológico. Mas antes de eu comentar sobre a técnica de produção de leite agroecológico, como se trata de uma tecnologia de produção a pasto, é importante fazer algumas diferenciações dos sistemas a pasto praticados no Brasil. O sistema extensivo, o qual o gado tem acesso à pastagem e permanece em pastejo contínuo, e visto que há pouco ou não há manejo na pastagem, a capacidade desse sistema em manter animais é baixa. Mas é importante entender que a forrageira nesse 1 hectare sem manejo está destinada a produzir pouco, pois a presença ininterrupta do gado e pelo constante pisoteio dificulta a revitalização da pastagem e o poder da rebrota. E é por isso que sistemas extensivos são mais sujeitos à degradação e a consequência é a reforma depois de 4, 5 anos de uso. E o segundo sistema que eu vou comentar nesse vídeo é o sistema intensivo à base de pasto. E como é que ele é? A lógica do sistema convencional é comportar altas taxas de lotação na pastagem com o uso de adubos solúveis. É possível, através do uso de adubos nitrogenados, cloretos e superfosfatos, obter lotação superiores a 10 unidades animal por hectare. E de forma resumida, nesse sistema nós temos o seguinte raciocínio, que é a intensificação, o aumento dos custos de produção
é justificada pelo aumento de produção ou da escala, já que esse custo se dilui em mais produção de leite. E o ponto de equilíbrio nesse sistema leva em consideração a seguinte questão. E de novo, eu vou usar o exemplo das pastagens. Então, para eu investir em fertilidade de solos, que é a adubação das pastagens, para ser feita no próximo verão, eu sei que com esse manejo eu vou melhorar minha oferta de forragem e possibilitar um pasto com mais qualidade nutricional, porque foi adubado. A questão é, enquanto a aplicação desse investimento me retorna em produção de leite e por quanto tempo isso vai durar? E por isso, a produção de leite deve ser tal que a receita obtida com leite, até determinado ponto, deve superar os custos para ser viável economicamente. E essa fórmula funciona bem, principalmente se eu aplicar mais fertilizantes de forma parcelada e de forma equilibrada os macro e os micronutrientes, a tendência é mais resposta. Porém, você concorda que é uma produção dependente do uso de fertilizantes sintéticos. E a matéria-prima básica desses superadubos são fontes não renováveis como rochas, o gás natural e derivados de petróleo. Quer dizer o quê? Que esses adubos precisam das indústrias para serem produzidos. E por isso, nesse sistema, a produção é dependente da indústria e altamente suscetível a crises externas, exatamente como a que vivenciamos pela falta de fertilizantes no mercado devido à guerra da Ucrânia e da Rússia. E a fertilidade do solo nesse sistema leva em consideração a disponibilidade de nutrientes favorecidos pela adubação, que vai influenciar a produção forrageira e que, por sua vez, vai influenciar a resposta animal em mais leite. E que é diferente do pensamento agroecológico, em que a fertilidade do solo envolve a sua boa estrutura, que tem relação com a porosidade do solo, que tem a ver com a quantidade de matéria orgânica que é depositada, também a permanência dos animais, para que não tenha compactação, assim como a composição de plantas, que influencia os diferentes tipos de raízes que penetram no solo, a cobertura vegetal, que capta energia solar, produz energia na forma de carboidratos para os animais e cobre e protege o solo, a reciclagem de nutrientes, que vai ser influenciada pela diversidade do sistema e em sistemas com a presença do animal, a constante incorporação de matéria orgânica se dá pelos bovinos e o efeito positivo da integração animal-vegetal é que o esterco do gado e a urina são ricos em elementos e esse casamento proporciona uma adubação equilibrada à pastagem, isso sem mexer no bolso do produtor rural. E isso sem agredir a estrutura do solo e dispensando o uso de agrotóxicos e adubos altamente solúveis, que são venenos para os organismos que decompõem a matéria orgânica e liberam os nutrientes para as plantas. E aí, um solo com esses requisitos é capaz de manter uma vida mais complexa do que só a microscópica, abrigando minhocas e besouros que são pequenos, mas são eficientes aliados para a melhoria da qualidade do solo. E por isso que falamos que a saúde do solo é o objetivo e o meio qual o sistema agroecológico se fundamenta. E aí eu já entrei na terceira parte do vídeo. E o raciocínio da produção agroecológica é no sentido diferente daquela que eu já comentei lá atrás. Qual é o máximo que meu sistema consegue captar e aproveitar da energia do sol, que é mais abundante de graça, e reaproveitar dessa energia para produzir mais, que é o raciocínio que sustenta o pastoreio racional Voisin, o PRV, e você vai ouvir muito dessa técnica aqui no canal, que é a técnica agroecológica de produção animal, baseada no manejo do solo, da pastagem e do rebanho. O PRV é um método racional, e racional significa que é necessária a intervenção humana do manejo complexo solo-planta-animal, proposto pelo cientista francês André Voisin, que consiste no pastoreio e em rotações nas pastagens,
A intervenção do homem se dá através da subdivisão da área em piquetes, permitindo direcionar o gado para os piquetes que apresentam um pasto no seu tempo de repouso adequado. Isso possibilita aos demais piquetes que o pasto recupere suas reservas para crescer novamente. E esses períodos variam de acordo com a espécie do pasto, estação do ano e as características climáticas da região e a fertilidade do solo. A implantação e o manejo correto do projeto PRV beneficiam o solo pela alta concentração de esterco e urina nesse espaço menor. A isso é combinado elevadas cargas instantâneas, que são os animais colocados para comer, em períodos curtos de ocupação, no máximo 3 dias, para que o manejo não prejudique a forrageira. Sem uso do fogo, agrotóxicos ou adubos solúveis nesses piquetes e com o máximo de incremento de matéria orgânica realizado pelos animais, permite que a vida do solo esteja ativa. E aí presenciamos besouros, minhocas incorporando o esterco no solo, incrementando mais ainda sua fertilidade. E também o PRV está vinculado a fatores para os quais a sanidade e a alimentação são aspectos básicos e indispensáveis para o sucesso de um projeto. Um animal só será saudável quando está bem nutrido e só estará nutrido se estiver bem de saúde. Também, o respeito ao bem-estar animal está intimamente associado a essa técnica, pois sabe-se que animais estressados produzem menos e adoecem mais. O PRV incorpora o conhecimento de recentes pesquisas a respeito do comportamento do gado bovino. E aí temos a questão da água, da importância para o bem-estar e para o consumo animal em ter água em quantidade e em qualidade disponível no piquete. Conforto térmico. Também garantir bem-estar no ambiente de pastoreio através do sombreamento das pastagens. Isso reflete positivamente no consumo animal e na produção de leite. E agora vamos para a quarta e última parte desse vídeo. Eu agradeço você que tem assistido até aqui. Para fechar e não ficar muito comprido esse primeiro vídeo, vou falar agora sobre as vantagens dos sistemas agroecológicos de leite. Não teria como eu comentar da diferença da qualidade nutricional entre os produtos orgânicos e convencional. Além do aspecto sanitário, que diz respeito principalmente a resíduos de antibióticos, que é um problema sério na cadeia do leite hoje, no aspecto nutricional, estudos demonstram que o leite orgânico, além de ser mais rico em gorduras e sólidos totais, ou seja, mais nutritivo, é principalmente mais rico em ácido linoleico conjugado e ômega 3, porque os animais têm dieta à base de pasto, muito mais pastagem do que concentrado em sua dieta. Esses dois compostos são muito importantes na prevenção de doenças cardiovasculares e câncer. Também, a produção agroecológica de leite abre a possibilidade de certificação orgânica e o produtor pode agregar valor ao seu produto no mercado que cada vez mais cresce no país. E por último, como vantagem do leite agroecológico, voltamos para a lógica da agroecologia, que é ser produtiva, ao mesmo tempo que competitiva, o custo mais baixo, pois não usa dos químicos industriais, gerar autonomia, pois utiliza dos recursos existentes na propriedade, e recuperar a fertilidade do solo, que é um insumo base para a produção de alimentos. E eu não poderia deixar de citar que está consolidado que os sistemas de pecuária podem ser sustentáveis através do conhecimento de pesquisadores e produtores como André Voisin, Nilo Romeiro, Luiz Carlos Pinheiro Machado, Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, Jurandir Melado. Inclusive, em nosso país temos um núcleo de pesquisa que se destina a pesquisar a técnica Voisin e os produtores que colocaram em prática esses conhecimentos não só no Brasil, mas inclusive em outras regiões do mundo. O vídeo ficou um pouco longo e faltou muita coisa para falar. Eu vou continuar essa conversa nos próximos vídeos e a ideia é que você aprenda aqui como implantar aí na sua propriedade a produção agroecológica de leite. Por isso, é muito importante que você acompanhe o canal, deixe o like, que eu estou começando esse trabalho no YouTube e preciso muito da sua força. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.